Bom dia, começando hoje mais uma videoaula para vocês, né? Primeiramente vou deixar aqui o telefone do consultório. Nada substitui a consulta ao médico, tem que conversar pessoalmente, olho no olho, tirar todas as dúvidas que você precisa ou que você tenha. A videoaula de hoje é sobre hérnia discal cervical. Tá? Qual que é a principal diferença entre a hérnia discal lombar e a hérnia discal cervical? É que na região posterior dela, nós temos isso aqui, a medula, que é o que controla os movimentos, sensibilidade do pescoço para baixo. Então, nós vamos fazer um M de medula aqui. Aqui é o que vocês conhecem como corpo vertebral. Aqui é o D de disco. Aqui é o corpo vertebral. No caso da hérnia discal cervical, o que a gente tem? Nós temos um disco um pouquinho menor. Às vezes ele pode estar mais escuro porque está desidratado. Que pode tocar ou até, no caso do meu desenho aqui, deformar a medula. Então, um disco desidratado ele é mais escuro, um disco bom ele é mais claro. E o que a gente tem aqui? Esse disco fazendo a deformação da medula, correto? Corpo vertebral e a medula. Qual que é o problema das vezes a gente ter a deformidade na medula? Pode aparecer uma manchinha na medula, no meio dela, que é a chamada mielopatia cervical, tá? E associado a essa hérnia de disco, às vezes a gente pode ter um osteófito ou bico de papagaio. Quando a gente faz a cirurgia no paciente, aqui é a parte anterior, que é a parte do pescoço anterior, e aqui é a parte posterior, aqui fica a nuca do paciente, tá? Então, nós entramos aqui com o microscópio para uma visualização, e o objetivo é retirar todo o disco e drilar com um drillzinho a região do osteófito. Então, se você vê lá no laudo complexo disco osteofitário, é a formação do disco mais o osteófito, que é o bico de papagaio. Então, tudo isso tem que ser retirado no momento da cirurgia. O resultado final, após a retirada do complexo disco osteofitário, é esse aqui. A restauração da posição anatômica da medula, do corpo vertebral, só que a gente não pode deixar nada aqui. Então, a gente pode colocar o que aqui para segurar o peso do corpo vertebral e apoiar sobre o corpo vertebral de baixo. Um cage, ou pode colocar uma prótese discal. O que vai determinar um ou outro é o que o paciente conta para a gente e também o exame de imagem que a gente tem. O cage, ele pode ser colocado sem nada, a gente coloca só um enxerto ósseo aqui no meio dele, que vai fazer a artrodese com o nível de cima com o nível de baixo. O cage, ele pode ter trava única também, com um enxerto, ou pode ter trava dupla. Então, ele pode ser assim, um cage com trava única, um cage com trava dupla, um cage só posicionado. E também alguns médicos indicam, quando coloca o cage sem nada, a posição, colocar uma placa na parte anterior do corpo vertebral. Então, são várias técnicas cirúrgicas que a gente pode utilizar, mas o objetivo da cirurgia é deixar esse canal que protege a medula, aqui contém o líquor, livre de qualquer compressão sobre a mesma. Valeu!